countdown is 10, 9, 8, 7, 6, 5. We have to go from ready to start. 2, 1, 0. Booster ignition and liftoff of Shuttle Endeavour with NASA's final space station crew compartment that brings a bay window view to our celestial backyard. Aê, boa noite, hackers do crescimento! Hoje é o 15º episódio dessa temporada do Hackeando Marketing. Olha que legal! Semana após semana, a gente falou aqui de marketing, de vendas, de growth hacking, de marketing digital, de estratégia. Mas, como falar até papagaio fala, aqui a gente vai muito mais longe, a gente não fica só falando, não. Nas últimas 15 semanas, a gente trouxe convidados referência nas suas áreas e conteúdos práticos e sem mimimi. Passamos por toda a jornada do cliente para que você possa fazer a diferença no seu negócio, na sua carreira e, por que não, na sua vida. Meu objetivo sempre foi, você aprende hoje e aplica amanhã. Eu sempre falei isso para você. E hoje, na última aula dessa primeira temporada, é claro que não poderia ser diferente. Uma aula super mão na massa de um assunto muito relevante, que sem dúvida pode te ajudar muito aí. Então, chega aqui de conversinha, vamos fazer mais conversão de vendas. Partiu hackear o método Spin Selling. Esse assunto é muito legal, eu adoro esse conteúdo. Tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba também. E hoje não temos convidado, quem vai transmitir essa aula serei euzinha mesmo. Então, quero falar com os melhores convidados de todos, que são vocês que estão aqui prestigiando e acompanhando a nossa live semana após semana. Então, deixa eu conferir aqui no chat quem é que já mandou um salve aqui pra gente, já mandou um boa noite, para eu saber quem é que já está acompanhando essa live aqui. Então, o Felipe Daniel, lá da Monuve, está aqui acompanhando essa live. A Monuve, que, como você sabe, é patrocinadora do programa Hackeando Marketing. A Monuve, que é a primeira e melhor plataforma de... Deixa eu tirar o óculos aqui, né? Melhor plataforma de câmeras em nuvem inteligentes do Brasil. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais da Monuve, visita lá o site, que eu tenho certeza que você, profissional de segurança eletrônica, pode levar essa inovação para os seus clientes. E você que não é do mercado de segurança eletrônica, por que não? Pode levar essa inovação para a sua casa, para o seu negócio. A gente tem mais de 5 mil parceiros no Brasil, lá na Monuve, e tenho certeza que algum deles vai poder te ajudar a implementar esse projeto aí de câmeras na sua casa ou no seu negócio, legal? Então, dado o recado aqui do nosso patrocinador, quero dar uma boa noite aqui para o grande Vanderlei, que chegou cedo aqui e já mandou um salve nos comentários. Obrigada pela sua presença, Vanderlei. Eu vi que você estava perguntando aí, né, sobre quando que a gente ia dar uma pausa ou parar com o programa. Parar a gente não vai, daqui a pouco eu vou explicar para vocês, mas hoje é o final dessa primeira temporada. A gente deve voltar em novembro com a segunda temporada, mas nesse meio tempo teremos novidades. Teremos um desafio, teremos prêmios, vocês não vão ficar desassistidos, vocês vão trabalhar muito nesse período, legal? Então, daqui a pouco eu conto um pouquinho mais sobre isso, já estou dando spoiler aqui. O Percival também não perde aqui o nosso programa, um grande amigo, obrigada, Percival, pela sua presença, por você estar aqui sempre. A Viane Piroja também, uma grande amiga, está sempre por aqui, obrigada pela sua presença. O Gladstone está por aqui também. Boa noite, Gladstone. Que legal que você conseguiu chegar. Victor Diago. Bora, Camila. Isso aí. Bora, Victor. Vamos embora. O seu xará está por aqui também. Victor Hugo, meu mentor. Sou fã desse cara, todo mundo sabe. Rebeca Negrão, que é lá do marketing da Monuve, que ajuda também aqui a trabalhar os conteúdos do Hackeando Marketing. Então, está aqui acompanhando a gente também. O Mauro... E aquela live marota sobre LGPD, Wi-Fi grátis para o cliente? Ah, que bom que você perguntou, Mauro. Você sabe que a gente já está trabalhando na programação da segunda temporada. Então,
Na segunda temporada, a gente vai falar, sim, de LGPD, a gente vai falar mais de estratégias de marketing offline, como, por exemplo, a do Wi-Fi grátis, que pode ou não ter relação com o LGPD, mas tem outras estratégias offline aí para negócios locais que dá para a gente explorar bastante. Então, eu vou trazer esse conteúdo aqui para você. Como é que você faz para ficar por dentro do que vai rolar, as datas, a agenda da segunda temporada? Super, super fácil. É só você entrar no nosso grupo lá do Telegram. Deixa eu tirar o seu comentário aqui para não ficar um em cima do outro. Então, é só você entrar lá no nosso grupo do Telegram, Mauro. Você e qualquer pessoa que quiser participar. Então, lá no Telegram, nesse grupo, a gente sempre está colocando os conteúdos, os resumos das aulas, esclarecendo as dúvidas que surgem quando vocês vão para a prática, né? Aplicar aquilo que a gente combina aqui. E algumas coisas que só rolam lá no grupo, não rolam aqui no ao vivo também. Então, já entra lá no nosso grupo, que lá vocês vão poder participar do desafio agora, do próximo mês, e ficar por dentro da agenda. E também, por que não, assim como o Mauro fez, sugerir conteúdos. Se for um assunto que a gente não domine, a gente acha onde acha de alguém que manja tudo do assunto para trazer aqui, para dar uma aula bacana para vocês, legal? Então, não deixe de participar aí. Só acessar isso aqui, é um link, né? bit.ly/tele-hm, ou pega o seu celular, aponta aqui para o código que você também vai cair lá no grupo do Telegram, legal? Deixa eu continuar dando boa noite aqui para o pessoal, que está chegando bastante gente. Maurício Silveira, nosso consultor de segurança colaborativa, está por aqui também. A Lucidalva também, que não perde um episódio. Obrigada, Lucidalva, pela sua presença mais essa noite. Jurandir está por aqui, boa noite também. O Mauro já está no grupo, falou. Então, show de bola. Então, você que está aqui acompanhando, que ainda não mandou um alô no chat, mande. E você que já mandou um alô no chat, então, não esqueça também de dar o like aqui nesse vídeo, para a gente saber que você está gostando, para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante, e por que não aquela missão que eu sempre falo para você, por que não aproveitar ali e compartilhar, pega o link dessa live, manda, joga no grupo aí do pessoal do trabalho, da família, eu tenho certeza que você conhece alguém que pode se beneficiar muito desse conteúdo de vendas que a gente vai falar hoje, que vai ser super, super legal. Beleza pura? Então, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Não, então vamos embora. Vamos para a nossa super aula de hoje. Eu vou... Opa, peraí, chegou mais gente aqui, ó. João Pires, estou aqui também, muito bem. Deve ser João? João, me fala se é João ou se é Júnior. É João, tá certo. João Pires está por aqui também. Então, continuem mandando os comentários de vocês no chat, eu sempre vou acompanhando. Perguntas, comentários em geral, qualquer coisa que você quiser falar, manda aqui no chat, que eu vou trazendo e a gente vai fazendo isso, essa aula interativa como sempre, né? A ideia é que não seja uma coisa assim expositiva, que sim que seja uma troca. Show de bola! Vamos então para o nosso super conteúdo de hoje. Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. O que é que vocês acham que é melhor? E eu gostaria que vocês respondessem, tá? Ali no chat, por favor. O que vocês acham que é melhor? O cliente ouvir de você qual que é a necessidade dele, então você dizer para ele o que ele precisa, ou ele mesmo concluir o que ele precisa? O que você acha que é melhor? Primeira ou a segunda opção? Coloquem aí, 1 ou 2 no chat, que eu quero ver o que vocês acham. Enquanto isso, vou dar uma boa noite aqui para o Cleiton, que falou boa noite a todos. Obrigada, Cleiton, pela sua presença. O Percival está achando que é a segunda, o Marcos Júnior está achando que é a segunda, o João também está achando que é a segunda. Então, todos vocês acertaram, né? O que é melhor, o Jurandir... Então, o que é melhor? É claro, é muito melhor o cliente concluir por ele mesmo a necessidade dele. É bem intuitivo, parece até óbvio para a gente. Mas por que é melhor o cliente concluir? Já pararam para pensar nisso? Quem assistiu a nossa aula de gatilhos mentais já ouviu falar disso daqui. Compromisso e coerência. Esse é um viés cognitivo. É algo que todos nós humanos temos, é uma tendência de comportamento, tá certo? O que é o compromisso e coerência? Compromisso e coerência é algo que, como eu já disse, todos nós temos,
que é, quando a gente se posiciona a respeito de alguma coisa, ou seja, a gente coloca uma opinião, a gente faz uma escolha, como está escrito aí, a gente se sente compelido a ser coerente com aquilo que a gente se posicionou. Então, se eu falei que eu gosto de determinada coisa, é difícil para mim ter atitudes ou novas opiniões que contradizem aquela posição que eu já coloquei no passado. Então, é por isso que é muito melhor quando o próprio cliente fala alguma coisa em relação à necessidade dele, porque vai ser muito mais difícil para ele dizer aquilo. E a gente aqui dentro do mundo de vendas, é claro, vai poder usar esse viés cognitivo que todos os seres humanos para que a gente possa usar essa informação lá na frente quando a gente for avançar na negociação, tá certo? Então, vou dar alguns exemplos de como que a gente usa isso, dicas de como que a gente usa esse viés cognitivo, esse viés cognitivo que todo ser humano tem, que eu me atrapalhei aqui, porque o Percival está justamente antecipando o meu próximo slide aqui. O lance é, né, o pulo do gato tá, como que eu levo o cara a concluir, né? Então, vou dar dica aqui para vocês de como levar o cara a concluir. Então, para começar, a primeira dica. Existe uma coisa chamada programação neurolinguística. Já ouviu falar? É uma das agendas que a gente vai trazer na próxima temporada. Essa próxima temporada tá top, viu, gente? É uma das agendas que a gente vai trazer aqui, mas basicamente você programar o seu cérebro e o cérebro da pessoa que você está se comunicando através da linguagem, tá certo? Então, dentro do PNL, uma técnica muito conhecida é essa, de você fazer o cliente dizer sim, pelo menos 3 vezes no início da conversa. Então, por que isso tem a ver com compromisso e coerência? Porque, por 2 motivos. Primeiro, quando você faz ele dizer sim, ele tem a tendência de continuar dizendo sim, de ser coerente com esse comportamento de concordância com você, tá certo? Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é porque uma vez que se você for mandar bem na pergunta e ele disser que sim, depois lá na frente você usa essa informação para compor, por exemplo, uma nova pergunta ou uma proposta que você vai fazer para ele. Porque, olha, você que me disse, lembra que você me disse que sim, para você era importante ter tal equipamento incluso no seu projeto? Então, como você me disse isso, eu fiz dessa forma. Então, você está usando a informação que ele trouxe para você lá na frente, tá? Então, fazer o cliente dizer sim no início da conversa é super importante. Isso é válido, dentro do PNL, o pessoal fala que isso vale para qualquer coisa, tá? Então, você pode fazer ele dizer sim com assuntos bem amenos relacionados ao tempo, à vida pessoal dele, assuntos diversos que você consiga que ele concorde com você. Agora, para você elevar um pouco o nível disso, seria legal você já trazer para a realidade ali dentro da conversa de negócios que você estiver tendo com ele, porque você pega informações mais relevantes lá para frente, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, eu vou até aumentar a tela, porque eu acho que está com muito texto, está pequenininho aqui para vocês. Eu vou dar um exemplo aqui, que, para deixar bem claro, é um exemplo... assim, esdrúxulo, como grotesco, acho que é a palavra mais correta. É um exemplo grotesco, mas é que é para deixar bem claro o meu ponto, tá certo? Então, isso não quer dizer que você vai perguntar exatamente dessa forma para o seu cliente, mas eu quero que você entenda com muita clareza o conceito do que eu estou trazendo aqui, tá? Então, uma dica muito legal para você conseguir fazer a pessoa dizer sim é você fazer perguntas elogiosas. De novo, não vai ser dessa forma escrachada, mas fazer uma pergunta que a pessoa responder sim, vai mexer, de certa forma, com a vaidade dela, tá certo? Então, olha esse exemplo que tá aí, ó. Tô percebendo que você preza bastante pela qualidade, né? Sim, eu sou uma pessoa bastante exigente. Aí lá na frente, quando você for usar essa informação, você diz, olha, como você disse lá no início da nossa conversa, que era uma pessoa exigente, que preza pela qualidade, eu fiz aqui uma proposta que foca só nessa versão X, que é uma versão de maior qualidade, e que tem a qualidade que você procura. Então, você percebeu que você matou 2 coelhos com uma cajadada só? Você fez ele dizer sim,
você mexeu com a vaidade dele, aumentou a empatia ali, aquele rapport, né? Aquela conexão que você busca ter com a pessoa, e você ganhou uma informação importante, dependendo da pergunta que você fizer, para você usar lá na frente, tá certo? Ficou claro, pessoal? Comentem aqui se deu para entender essa parte do dizer sim e de como a gente... Essa é só a primeira parte. Que é o que o Percival está dizendo aqui, ó. Você tem que saber o que perguntar para ele dizer sim. Você pode iniciar exercitando mais importante... eu sempre falo, né? Melhor feito do que perfeito. Com o passar do tempo, isso você vai adquirindo essa naturalidade de fazer perguntas elogiosas ou perguntas que vão te trazer um sim qualificado, com informações que você vai poder usar de novo lá na frente. Mas não tem problema, comece por algum lugar, comece se preocupando em fazer ele dizer sim, mesmo com perguntas mais banais, tá certo? Isso já vai ativar aquela área do cérebro dele, dentro do PNL, que vai fazer com que ele tenha a tendência de comportamento de seguir concordando com você, tá bom? Então, tudo é um exercício, tudo é uma prática. Show de bola? Ó, o Leonardo tá por aqui também, acompanhando a nossa live. Foi meu colega de faculdade, que legal que você tá aqui, Léo. O João tá falando uma coisa que é super relevante, né? Boa dica, sempre pensem nisso, o cliente gosta de se sentir importante. O cliente não gosta, o cliente ama se sentir importante. Aliás, não o cliente, né, João? O ser humano. Quem é que não gosta de se sentir importante? Então, sim, dentro do processo de vendas, aquele que é capaz de fazer o outro se sentir importante, com certeza ganha muito mais, tá? O Sidor fez uma pergunta legal aqui, perguntando se o spin selling seria a etapa aplicada antes do cross-selling e do upselling. O spin selling não é bem uma etapa, ele é um método para você vender. Então, o que é cross-selling e upselling, para quem não sabe? Fiz uma primeira venda para o cliente, eu posso fazer uma segunda venda. Essa segunda venda pode ser de um produto complementar, e aí vai ser um cross-selling. Então, por exemplo, eu vendo sanduíche, hambúrguer, e aí eu vou vender a batata frita. Esse é um cross-selling. Ou eu posso vender mais do mesmo ou um maior volume. Eu vendi uma batata pequena, vou vender uma batata grande. Isso seria o upselling. Então, o cross-selling e upselling são as revendas, digamos, né? Você vender mais ali para o mesmo cliente. O spin selling não é bem uma etapa antes ou depois, ele é um método que você vai usar para fazer essa venda. Então, você pode usar esse método para fazer uma primeira venda, ou você pode usar esse método para fazer uma nova venda dentro do cross-selling ou do upselling, tá bom? Espero que eu tenha conseguido esclarecer a sua dúvida, Sidor. Se não, você manda aí que a gente vai embora. E o Percival está falando, concordando com o João aqui, que a estrela não é você, a estrela é o cliente. Quem já assistiu minhas aulas sabe que eu digo muito e que você tem que lembrar que o foco não é em você mesmo, que se dane você, que se dane seu produto. O ser humano é egocêntrico, está preocupado com ele mesmo. Então, vocês têm toda a razão aí nos comentários. Legal? Vamos aqui para a segunda dica de como, então, você aplica, respondendo a pergunta do Percival, como que você faz o cliente concluir por ele mesmo, né? Então, falei do princípio do compromisso e coerência, desse viés cognitivo, e dei a primeira dica de como usar ali, através do PNL, fazendo ele concordar com você, tá certo? A segunda tática que você pode usar é o próprio spin selling. Então, toda essa introdução é para vocês entenderem por que o spin selling funciona. O spin selling funciona porque ele é uma metodologia que faz com que você guie o seu cliente por todo o processo de vendas, desde lá do início, da identificação das necessidades, até o fechamento da venda. Você vai guiando o seu cliente, o seu potencial cliente, através de perguntas. Então, você não faz um discurso produto para o cliente. Você vai provocando o seu cliente através de perguntas para que ele chegue às conclusões. E como a gente já viu, quando ele mesmo chega na conclusão, é muito mais poderoso. Legal? Então, é por isso que o spin selling funciona tão bem e porque que é uma técnica usada no mundo inteiro, gente. Isso não é novidade. Todo mundo usa o spin selling, é bastante consolidado e até hoje não é porque é uma técnica muito baseada na natureza humana.
Então, você pode ter novidades, tecnologia, sofisticar algumas coisas, mas estamos falando de natureza humana. Então, é muito legal, vale muito a pena aprender sobre isso. Legal? Bem, então, o que é o SPIN, né? O que tem a ver SPIN? Eu vou ficar girando aqui? Não tem nada a ver. O SPIN, na verdade, é um acrônimo, uma sigla, para as quatro tipos de perguntas que você vai fazer dentro dessa metodologia. Então, o S são perguntas de situação, depois perguntas de problema, depois perguntas de impacto ou de implicação, e, por fim, perguntas de necessidade de solução. Então, você está vendo que ele está basicamente caminhando ali dentro do funil, dentro do processo de vendas? Então, você entende o cenário, você entende o problema, você vê os impactos ou faz a implicação do problema, e no final, uma solução, tá certo? Então, são as 4 etapas, digamos, da venda, que você vai trabalhar esses 4 tipos de perguntas em cada uma dessas etapas. E é importante que você siga dentro dessa lógica. A gente procura, óbvio, né, seguir essa ordem, mas a gente sabe que a realidade vem com os 2 pés de voadora na sua cara, né? Você fez um planejamento lá no ano passado, esse ano veio a pandemia, a realidade na sua cara. Então, óbvio que o ideal é que a gente siga essa ordem, mas isso não quer dizer que vai sempre acontecer. Mas melhor ter algum planejamento do que não ter nenhum. Então, a gente vai mapear as perguntas aí para as 4 etapas, tentar seguir nessa ordem, e às vezes pode ser que você tenha que fazer uma pergunta agora que você faria lá na frente, ou você chegou lá na frente e você precisa voltar, porque você viu que a etapa anterior, eu pulei e isso está me prejudicando aqui. Então, fica bem claro conforme a gente for avançando aqui nas etapas do Spin Selling. Então, vamos começar com a primeira etapa, que é a etapa de situação, perguntas de situação. Aliás, antes de eu começar da primeira etapa, comentem para mim se ficou claro qual é o objetivo da metodologia do Spin Selling e por que ela é importante, tá bom? Assim vocês me ajudam a entender se eu estou conseguindo transmitir bem a ideia para vocês, porque senão eu vou avançando aqui e pode ficar confuso lá na frente. Então, vão me dando esse feedback aí no chat que eu estou de olho por aqui, beleza? Vamos lá, então. Perguntas de situação. Bem, na etapa de situação, qual que é o objetivo? O objetivo, eu digo, que é qualificar o lead. O que significa isso na prática, né? Que jeito confuso de explicar. Então, eu vou traduzir o que significa qualificar o lead. Na etapa de situação, eu vou buscar informações da situação do cliente, do cenário, para que eu seja capaz de fazer um diagnóstico inicial com o objetivo de entender se os problemas que essa pessoa sofre, ou que pode sofrer, o cenário que ela está, tem fit com o problema que eu resolvo, tá certo? Já falamos várias vezes que de nada adianta eu avançar no processo de vendas e lá no final, depois que eu já investi muito tempo, eu descobri que, na verdade, eu não consigo atender bem esse cliente, mesmo se eu fechar a venda, ou esse cliente vai cancelar, ou ele vai ser um cliente problema para mim, porque não tem fit, né? Não deu match, igual no Tinder, né? Então, não deu match aqui do problema que eu resolvo com o problema que ele sofre. Então, na etapa de situação, a gente vai fazer perguntas para entender a realidade do cliente, para que lá na frente, óbvio, eu, com essas informações, eu seja capaz de formatar uma boa proposta, de fazer boas perguntas nas etapas seguintes. Então, sim, estou levantando informações importantes do cliente para que eu possa seguir com a venda, mas eu não estou olhando para ele só com o objetivo de seguir em frente, não. Eu estou olhando para ele também com o objetivo de entender se faz sentido seguir em frente ou não. Tá legal? Vai ficar mais claro agora. Vai ficar mais claro agora que eu colocar aqui os exemplos de perguntas dessa etapa de situação. Deixa eu aumentar aqui. Me avisem se está dando para ler. Se não estiver dando para ler também, não tem problema, porque eu vou compartilhar com vocês essa apresentação, tá bom, pessoal? Como sempre, vocês têm acesso ao conteúdo, basta acessar lá o Instagram da Monuve, deixa eu colocar aqui na telinha para vocês. Então, você acessa lá o Instagram da Monuve Brasil,
vai lá no último post, que vai ser o post dessa live, comenta lá, que todo mundo que comenta, a gente responde, mandando o link aí dessa apresentação, para você poder ter esse material no seu repertório e consultar sempre que você quiser, legal? Então, exemplos de pergunta de situação. Essas perguntas que eu estou trazendo aqui, pessoal, eu usei como exemplo a Monuve, né, porque casa de ferreiro, espeto de ferro. Isso aqui que eu estou falando aqui, a gente aplica lá. Então, as perguntas que a gente tem mapeadas para fazer nessa etapa de situação. Isso significa que eu faço sempre todas essas perguntas? É claro que não. Não dá para fazer uma entrevista com o cliente, mas serve como um guia. Eu provoco muitas vezes o cliente a falar, ou ele mesmo fala e já vai trazendo essas informações. Então, isso serve como um checklist, sim, das informações que eu tenho que buscar. Aquelas empresas que têm CRM, por exemplo, essas perguntas podem estar refletindo campos do CRM que ajudam a guiar ali o vendedor. E quem não tem CRM não tem problema. Um Word funciona muito bem, um caderninho funciona muito bem também, mais importante é fazer, tá bom? Então, que tipos de perguntas que a gente faz na etapa de situação? A gente faz perguntas sobre a pessoa, perguntas sobre o negócio, perguntas sobre o mercado, sobre a posição deles em relação à concorrência, sobre o momento da empresa, sobre como funcionam os processos na empresa, sobre o potencial ali de negócio que você tem com aquela empresa. Então, não vou ler todas para vocês, mas vou trazer as que eu acho muito importantes, que vale a pena ressaltar. Então, quando a gente fala sobre a pessoa, ó, os exemplos. Quanto tempo você trabalha na empresa? Quais são os seus desafios nessa área? Essa terceira é muito importante. Se aquela pessoa é o responsável pela decisão, ou a gente precisa alinhar com mais alguém. Porque imagina, lá na frente, você descobrir que você fez todo o processo de vendas comigo, no final, e fala, muito legal, então agora eu vou falar com o meu sócio, e aí eu te falo depois, e aí você fala, puta, se eu soubesse, tinha trazido o sócio já desde o início, né, para ele participar das reuniões. Então, essa pergunta é muito legal. Aí pergunta sobre o negócio, está crescendo, qual é o tamanho do time, se, às vezes, qual que é a posição da pessoa na empresa, às vezes é chato você perguntar direto, então você pode sempre assumir que a pessoa tem uma posição acima. Quais são os serviços que a sua empresa faz, ou os serviços mais populares, os carros-chefe, como estão aí, que tipo de cliente você atende. Então, lá na Monuve, para a gente é importante saber se o cara atende condomínio, se o cara atende segurança colaborativa, se ele atende empresa grande, empresa pequena, tá certo? Quais os melhores clientes dele, então você vai entender quais são os segmentos mais relevantes. Aí, sobre a concorrência, né, se ele já trabalha com câmeras em nuvem, por exemplo, sobre o momento, por que ele se interessou por câmeras em nuvem, né? Por que essa pergunta é tão importante? Isso diz tanto. Então, a pessoa te procurou para fazer um projeto de monitoramento. Por que é que você está buscando isso? Vem tanto conteúdo nessa resposta sobre o processo. Como que você resolve esse problema hoje? Que sistemas que você utiliza? Qual que é o volume de incidentes que vocês tratam? E aí eu estou trazendo alguns exemplos, mas pensem no seu negócio, dentro dessas categorias, ou criem outras categorias de coisas que vão ser importantes para você entender o cenário do cliente, a realidade dele, você pode ajudá-lo, tá? Sobre o potencial também, nessa etapa que a gente pergunta. Então, no caso da Monuve, né, qual que é o tamanho do seu parque de câmeras? Não, eu tenho parceiros que tem lá, que monitoram, ou que trabalham, dão manutenção num parque de 100 câmeras, e eu tenho clientes parceiros de 10 mil câmeras. Então, é super relevante identificar isso, né? Quantos clientes você atende, se ele já tem demanda, ou se ele está, vou falar isso para ele, mas está só caroçando, né? Mas está pesquisando tecnologia agora para começar, tá certo? Então, tudo isso estou trazendo aqui para vocês, de novo, podem ter acesso a esse material. Obviamente, não quer dizer que vocês vão fazer essas mesmas perguntas, que eu estou dando um exemplo aqui da Monuve, como já deu para perceber, as perguntas vão variar de acordo com o seu negócio, mas o espírito da coisa está aí, acho que serve bem de inspiração para você conseguir listar as perguntas do seu negócio, tá bom? Show de bola. Então, na etapa de situação, algumas dicas adicionais que eu quero dar para você. Primeiro, e óbvio, né? Que está em segundo, mas que eu vou falar primeiro. Pesquise as informações da empresa e do contato antes. Pô, igual, por exemplo, tá lá, qual que é a sua área? Se a pessoa não tem LinkedIn, você não tem cartão,
não tem nenhum jeito de descobrir, beleza, você perguntar isso. Mas, caso contrário, faz a lição de casa, né? Acesse o site da empresa, acesse o LinkedIn, não vai usar aí as perguntas de situação só para dizer, ó, Camila falou que eu tenho que fazer pergunta de situação. Eu não tenho nenhuma pergunta, então eu vou perguntar o que eu já sei. Não faça isso, pelo amor de Deus, tá certo? Então, busque perguntas que fazem sentido realmente ser feitas e não aquelas perguntas óbvias que você conseguiria informação no LinkedIn ou no site da empresa, por exemplo. Legal? Você pode, por exemplo, fazer perguntas de confirmação. Ah, eu vi no site da empresa que é isso mesmo. Não tem problema. Mas não faça pergunta como se você fosse totalmente ali alienado ao mundo e não tivesse feito a lição de casa. E outra coisa é evitar fazer perguntas de situação só para fazer rapport, né? Que é aquele quebra-gelo. Também não adianta perguntar pro forma. Aproveite de verdade essa etapa para fazer perguntas relevantes, buscar informações que serão úteis para você avançar no processo de vendas, tá bom? Então, essa foi a etapa de situação. Vamos aqui para a próxima etapa, que é a etapa de problema. Eu quero aproveitar aqui para dar uma boa noite para o Tarcísio, que está aqui. Boa noite, Tarcísio, obrigada pela sua presença. Ele tem um programa incrível aqui, que fala de empreendedorismo dentro do CT Segurança. Para quem não assistiu, recomendo. Então, fico muito feliz que você esteja aqui acompanhando hoje, Tarcísio. Muito bom. Então, vamos agora para a segunda etapa, a etapa do problema. Então, agora que eu já entendi o cenário do cliente, já vi que tem fit, vou seguir aqui no meu processo de vendas, vou fazer perguntas da etapa de problema. Qual que é o objetivo da etapa de problema? É evidenciar para o cliente que existem problemas que precisam ser resolvidos. Então, de novo, eu vou, então, fazer perguntas, que é o objetivo, que evidencie, que deixe claro que ele tem um problema, ele não pode fingir que o problema não existe. Então, vou trazer aqui alguns exemplos também para vocês, que vai ficar bem claro do como fazer essas perguntas na etapa de problema. Então, você vai, por exemplo, trazendo aqui para a realidade da Monuve. A Monuve, um dos serviços é armazenar a câmera em nuvem, tá certo? Então, quando eu armazeno a câmera em nuvem, eu não perco as imagens caso aconteça alguma coisa com o DVE, caso tenha algum travamento, a imagem na nuvem está blindada, legal? Eu poderia simplesmente falar isso para ele, como eu acabei de falar para vocês, mas no Spin Selling eu não quero falar, eu quero que ele chegue nessa conclusão, então eu vou transformar isso em pergunta. Então eu vou perguntar, você já perdeu as imagens de um DVR? Ou eu vou perguntar, todos os moradores do condomínio conseguem ter acesso às imagens das áreas comuns? Porque essa é uma outra vantagem, um outro benefício aí da câmera em nuvem. Você perde muito tempo acessando diferentes sistemas. Os clientes do segmento de condomínios conseguem arcar com custos de hardware para montar uma central física, por exemplo? Receita. Você possui uma receita recorrente ou precisa fechar novos projetos sempre para manter o negócio? Então, eu poderia falar para ele, olha, um dos benefícios de você trabalhar com o sistema de câmera em nuvem na sua empresa, para você vender para os seus clientes, é que ao invés de você ter que fazer sempre uma venda nova por mês, você fechar um projeto, você vai ter uma renda recorrente mensal. Já é uma explicação muito legal, mas no Spin Selling eu não vou fazer isso. Vocês estão entendendo? Você vai pegar esse benefício e vai transformar em perguntas, vai falar, legal, que problema esse benefício resolve? E aí, eu vou transformar esse benefício numa pergunta, para que ele declare, para que ele diga a resposta que você... Para que ele conclua que realmente, olha, eu tenho esse problema. Legal? Então, quais são as dicas aqui, que é o que eu estou tentando traduzir para vocês? Como que você vai chegar nessas perguntas aqui? Aqui eu trouxe só alguns exemplos. Mas como que você vai chegar nessas perguntas de problema? Você vai fazer por dois caminhos. Primeiro, você vai listar todos os benefícios do seu serviço. Lembra lá na aula de valor? Procura aqui na nossa playlist. Tem uma aula onde a gente fala de atributos e benefícios. E eu compartilhei com vocês, inclusive, uma planilha para vocês fazerem isso. Então, você vai listar todas as características do seu serviço, todos os benefícios para cada uma das características, tá certo? E, então, a partir desses benefícios, você vai fazer o caminho inverso agora. Você vai pensar, legal,
Que benefício que eu ofereço? Ah, eu ofereço, por exemplo, imagens blindadas na nuvem. Imagens blindadas na nuvem. Beleza. Qual é o problema que é impactado por esse benefício? Ah, o problema que é impactado é perder as imagens, é travamento do HD, é o bandido que rouba. Pô, então legal. Então as perguntas vão nesse caminho. Você vai perguntar se a pessoa sofre desses problemas, vai fazer perguntas que evidenciem que a pessoa sofre de algum desses problemas. O mesmo benefício, você pode ter várias perguntas, porque o benefício único pode resolver vários problemas, tá certo? Tá, eu tenho um serviço de chegada assistida. Que problema isso resolve? Puxa, a pessoa se sente insegura para chegar e sair de casa, a pessoa tem medo, tá certo? A pessoa já sofreu algum problema. Então, você começa, a partir dos benefícios, a pensar nos problemas que aquele benefício resolve. E aí fica muito fácil formatar essas perguntas. Então, esse é o caminho número 1. Caminho número 2, você vai partir aí não do seu produto, você vai partir do conhecimento do seu cliente. Então, você vai estudar o perfil do seu cliente, o perfil do seu lead antes, para que você possa direcionar as perguntas nas necessidades mais comuns desse perfil, porque a gente sabe, vocês estão no mercado, então vocês sabem que um síndico sofre normalmente de determinadas dores, então você sabe que problemas que ele sofre. Aí você tem que pensar de novo, pensar reverso, é antinatural. Então, ao invés de você chegar lá e falar, aqui a solução para os seus problemas acabaram. Não, você vai pensar, que perguntas eu faço para que ele declare esses problemas para mim. Legal? Então, esses dois caminhos, os dois são ótimos. Qual que é a lição de casa que tem que ficar aqui para vocês, pessoal? Não ache que, nesse caso, assiste hoje, aplica amanhã, ou aplicar amanhã, não é sair e falar, não, agora eu aprendi spin selling, vou fazer na minha ligação com o cliente aqui agora. Alô? Sai fazendo, não vai acontecer isso. Você vai precisar treinar. Qual é o passo número 1 que você vai precisar fazer? Listar essas perguntas. Não significa que você precisa ter tudo perfeito, uma planilha gigantesca, mas comece a pensar e a listar essas perguntas. Perguntas de situação, perguntas de problema. Essas duas aí já tá fácil para você fazer. Legal? Com os exemplos que eu trouxe, acho que tá bem tranquilo. Beleza? Confirme aqui para mim, o Gladstone respondeu lá atrás para mim que estava bem claro, que estava dando para entender. Com relação às perguntas de situação e as perguntas de problema, ficou claro para vocês que tipo de perguntas que a gente faz nessa etapa? Comentem aqui, por favor. Enquanto isso, eu dou uma ótima noite aqui para o Fernando Sois Silva, que estava ontem lá também no Gestoras da Segurança. Obrigada, Fernando, por você estar aqui acompanhando a gente no Hackeando o Marketing. Fico super feliz com a sua presença, tá bom? Então, comentem aqui, por gentileza, tá dando para entender, se tá ficando claro. Isso é muito importante, que se não ficar, a gente volta, não tem problema, tá bom? Vamos lá, então, para a etapa de implicação, enquanto eu espero vocês comentarem por aqui. A etapa de implicação também pode ser chamada de etapa de impacto, tá bom? O que acontece aqui na etapa de implicação? Qual que é o objetivo dessa etapa? Legal, já entendi o cenário dele, já fiz perguntas que evidenciem que ele tem um problema, agora eu vou mostrar quais são as consequências desse problema. Eu vou mostrar quais são os impactos negativos que esses problemas trazem, porque não é óbvio isso. A etapa de implicação é muito importante dentro do processo de vendas. Muitas vezes, a venda falha pelo fato de ter faltado clareza dos impactos dos problemas. Às vezes a pessoa já se acostumou tanto com o problema, então trazer a clareza, a materialidade de qual é o impacto que aquele problema que foi mapeado traz, é essencial e por isso que existe essa etapa no spin selling, tá? Então, vamos aos exemplos aqui que eu acho que fica mais claro. Aliás, antes disso, para traduzir de outra forma, de certa forma, a etapa de implicação, a gente vai maximizar a dor do cliente. E aí tem o carinha chorando aí, porque é mais ou menos isso que a gente quer fazer mesmo, tá? Então, o cara, ele fala, puta, realmente, eu tenho esse problema. Aí, ao invés de você ir lá e dar o ombro amigo para ele, fala, não, tudo bem, mas a gente vai resolver, você não vai fazer o seguinte, você vai fazer doer mais, você vai maximizar a dor, esse problema é ruim mesmo, porque olha só o tanto de consequência negativa que ele tem. Sabe, o cara teve uma pancadinha aqui, ficou roxo,
Você vai lá, vai pegar o dedo e vai apertar aquele roxo com toda a força, que é para a pessoa não esquecer e sentir mesmo aquela dor, aquele impacto do problema. Legal? É aquele beliscão ardido que você vai dar mesmo nele. Então, esse GIF é muito legal porque lembra a gente do objetivo aí da etapa de implicação. Então, algumas perguntas que a gente faz nessa etapa. Como que a gente implica, então? Como que a gente mostra as consequências do problema? A gente mostra sempre buscando uma coisa. Como que a gente materializa? A gente de custos, de prazos, né, de coisas tangíveis ali para ele. Então, você pode, por exemplo, materializar falando de tempo. Então, quanto tempo você perde com isso? Quanto tempo você já perdeu? Quanto tempo você ainda vai perder se você não resolver esse problema? Quanto de grana você perde por causa disso? Você deixa de ganhar? Qual que é o custo que isso tem para você? Quanto que você economizaria se você resolvesse esse problema? Gera de desgaste com os seus clientes? Você já perdeu algum cliente? Quantos clientes você já perdeu por esse problema? Quantas oportunidades você já deixou de aproveitar? Quantos funcionários você já perdeu por isso? Então, olha só quantas coisas a gente pode usar para implicar, para mostrar o impacto que determinado problema traz. Isso é muito importante. Todo problema traz um impacto. Então, lembrem de pelo menos fazer uma pergunta, depois que já ficou evidente o problema, que materialize e que mostre para ele que aquele problema tem um grande impacto. E um impacto tangível, um impacto que é possível medir, mensurável, tá certo? Então, essas perguntas são ótimos exemplos aí, acho que dá para vocês seguirem bem com essas dicas que eu vou dar agora ainda. Então, na etapa de implicação, como eu já disse, procure então materializar a consequência do problema com valores, custos e prazos. Aí, duas dicas legais. Para formular as suas perguntas, pense no seguinte, uma coisa que vai te ajudar é quanto que o cara vai perder se ele não adotar a sua solução. Então, pensa assim, eu estou vendendo tal coisa. Se ele não comprar, o que vai acontecer? Qual vai ser a consequência disso para esse cliente? Putz, ele vai ficar em risco. Se ele ficar em risco, pode acontecer isso. E aí você começa a conseguir materializar e transformar isso em pergunta depois. Outra dica, a pessoa que está ali comprando, ou a empresa, consegue fugir desfavorável caso não adote a sua solução? Então, ela consegue escapar de sofrer esse impacto, de sofrer a consequência desse problema? Na maioria das vezes, não. Então, é importante que a sua pergunta deixe isso claro, que ele não consegue fugir desse problema. Se você tiver essas duas perguntinhas em mente quando você estiver formulando as perguntas de implicação, tenho certeza que você vai conseguir formular boas perguntas. De novo, mais importante é você começar a fazer esse exercício. Então, pega o seu caderninho, o seu celular, o seu bloco de notas digital, e conforme a gente vai falando aqui, vai pensando, pelo menos em uma, duas perguntas para cada uma dessas etapas, e você vai enriquecendo isso com o tempo. Na Monuve, a gente tem uma planilhona, todo dia alguém coloca coisa nova lá, tá? Dentro de perguntas de spin. Todo dia alguém coloca coisa nova lá. Então, esse é um trabalho que está em constante avanço e evolução. O que não pode? Não pode ficar sentado, parado, esperando cair do céu, que a Camila vai mandar para você uma planilha pronta com as perguntas perfeitas para o seu negócio. Isso não vai acontecer. Só quem conhece bem, quem vai conseguir traduzir a realidade do seu negócio é você. Então, chega de preguiça e bora trabalhar, beleza? Então, deixe claro, isso é muito importante. As perguntas de implicação deixam claras as consequências, e uma coisa muito importante é deixar claro para o cliente que problemas não resolvidos, eles não ficam parados. Porque muita gente pensa, né? Se eu ignorar o problema, ele some. Isso não vai acontecer. Mas muita gente ainda pensa, se eu não ignorar o problema, ele fica ali, pelo menos. O problema, ele não fica ali. O problema normalmente, a maioria dos problemas tende a crescer com o tempo, a piorar. Então, quando você faz pergunta, é legal você pensar o quanto que a pessoa está perdendo e como que isso vai impactar lá na frente, como que isso pode piorar, quanto que ele ainda pode perder graças a esse problema. Problemas tendem a piorar com o tempo, legal?
Deixa eu dar uma boa noite aqui pro Bira, pro Alcir e pro Adriano, que chegaram aqui agora há pouco também. Você que chegou depois, não tem problema, a nossa aula fica sempre gravada, então você pode acessar aqui a playlist completa do Hackeando Marketing, e lá você tem todas as aulas, inclusive essa, que depois você pode voltar e assistir do comecinho. E você também pode, voltando aqui para quem perdeu, você também pode entrar no nosso grupo do Telegram, onde, caso você volte, você que chegou depois e assista o início e tem alguma dúvida, alguma pergunta, não tem problema. Pode comentar o vídeo no YouTube ou pode fazer parte lá do nosso grupo, que toda a comunidade, a gente se ajuda muito, então estarei lá para responder as suas dúvidas, mas tem muita gente fera lá que acaba que muitas vezes o pessoal, uns ajudando aos outros, a gente chega numa soluções bem bacanas, legal? Então, etapa de implicação. Ficou claro, pessoal? Comentem aqui, por favor. Só o Gladstone que comentou. Tá ficando claro para vocês? Está dando para entender aqui o método SPIN? Por que ele é tão bacana? Vamos aqui para a próxima etapa, que é a etapa de necessidade de solução. Olha que legal. Você foi lá, então, recapitulando. Você foi lá, entendeu a realidade do cliente, entendeu o cenário dele, fez perguntas que evidenciaram que ele tem um problema, fez perguntas que mostraram os impactos negativos daquele problema, materializou, fez o problema crescer, fez o problema ficar ainda mais evidente. E agora, você vai lá com, like a boss, chegar nessa etapa, onde você vai mostrar que, olha, não, seus problemas acabaram. Esse problema, que é grande, que tem essa consequência, tem solução. E você vai fazer ele concluir que você é a solução para os problemas dele. Olha que maravilhosa essa etapa. Essa etapa, pessoal, é óbvio que é muito importante e, obviamente, também é a mais difícil de fazer. Mas eu vou trazer umas dicas aqui que eu tenho certeza que você vai conseguir aplicar, tá bom? Então, aqui a gente vai mostrar para ele que o problema dele tem, sim, solução e que você é a solução para os problemas dele. Então, exemplos de perguntas que a gente pode fazer aqui nessa etapa de necessidade de solução. Então, aqui você vai focar, quando você fizer as perguntas, na resolução do problema, tá certo? Então, enquanto lá no problema você fez perguntas para mostrar que tem um problema e depois na implicação para mostrar os impactos, aqui você vai fazer o contrário agora. Você vai fazer perguntas para ele entender como seria bom resolver esse problema. Então, se a sua solução, lá a gente implicou o tempo, e o tempo foi uma coisa importante. Então, se a solução economiza tempo para ele, então, o que você faria se você pudesse economizar, então, 2 dias por semana? Se você pudesse reduzir 3 pessoas na sua equipe, o que você faria com essa verba adicional? Como que seria para você construir uma base de receita recorrente nos seus clientes, ao invés de ter que fechar um projeto por mês para manter o teu negócio de pé? Como que seria? É uma pergunta, eu não estou falando para você, então eu tenho aqui a solução, você pode ter uma receita recorrente. Estou te fazendo uma pergunta, tá certo? Como seria se você pudesse eliminar o custo com equipamentos em novos projetos? Se você pudesse aproveitar o parque já instalado do seu cliente, as câmeras já instaladas. Para quem não é do mercado de segurança, não vai entender muito isso que eu estou dizendo, mas no final do dia eu estou falando para ele assim, eu peguei o problema que ele tem e eu estou fazendo uma pergunta que mostra para ele que, tem solução. Como que você se sentiria resolvendo esse problema? E se o seu cliente pequeno pudesse ter uma solução, ou pudesse ter o mesmo tipo de solução que só os seus clientes grandes que têm muita grana pudesse ter, com um custo acessível? Isso seria muito legal. Muito legal. Ele falou que era muito legal, não foi você que disse. Compromisso e coerência. Venda fechada. Olha que legal esse pinceling. É sensacional, tá? E aí eu trouxe alguns exemplos de rotina, enfim, de novo, tudo dentro da realidade da Monuve, mas mais importante do que você pegar as perguntas prontas, e eu trago os exemplos, não é para você copiar as perguntas, porque provavelmente não vai se aplicar para o seu negócio 100%, mas é para você entender o espírito da coisa, o conceito, né? Para que você seja capaz de traduzir isso para a sua realidade. Deixa eu ver aqui. O Antônio comentou que tá claro, muito bem, Antônio, fico feliz. E o Sidor falou, depois as outras plataformas pedem, seu cliente da Monuve e não deles.
Me diz quem dá uma aula de marketing dessa. Obrigada, Sidor. Fico feliz pra caramba. Fico super feliz com o feedback de vocês. E, de novo, feedback ruim tá valendo também, tá bom, gente? Não tem problema. Se não entendeu, fala aqui que a gente aproveita aqui ao vivo e vai até entender. Vamos embora. Então, exemplo de pergunta de necessidade. Aqui na etapa de necessidade, gente, tem um perigo, né? Tem um perigo real. Qual que é o perigo aqui da etapa de necessidade? Que é um erro que, quando a gente começa a fazer spin, todo mundo comete, tá bom? O perigo... Opa! Ai, gente, cliquei no lugar errado aqui. Espero que não vá para o calendário. Qual que é o perigo que tem aqui, o risco que tem aqui? Você mandou tão bem, você assistiu essa aula aqui, você mandou tão bem na pergunta de problema, arrasou na pergunta de implicação, o cara deitou no seu ombro para chorar, e porque realmente o problema pareceu muito grande. Você foi tão bem nisso, que o problema ficou tão grande na cabeça dele que ele acha que não dá mais para resolver. Que ele acha, acontece muito isso, não, que antes dele estar pronto para resolver esse problema, ele precisa dar uma arrumadinha na casa antes, sabe? Então, não, tá bom, então, antes eu preciso ver umas coisas aqui, resolver, porque ele ficou tão inseguro que ele está com medo de atacar aquele problema parece muito grande. Isso acontece, tá bom? Então, como que a gente faz para evitar esse tipo de situação? Primeiro, as perguntas de necessidade, diferente das de problema e de implicação, a gente tem que ter um mindset, uma comunicação positiva. Então, lá no problema eu estou negativo, né? Focando no problema. Aqui eu vou ter uma visão positiva. Como que a gente faz isso na prática? Fácil falar, difícil fazer, né? Então, como que a gente faz isso na prática? É fácil. Você vai vender a experiência futura. Repare lá nas perguntas. Então, ao invés de eu fazer perguntas onde eu falo assim, você gostaria de resolver esse problema? Não estou fazendo esse tipo de pergunta. Eu estou fazendo perguntas para ele se visualizar na realidade futura. Como seria para você quando esse problema estiver resolvido? Então, você pensa assim, esse é o problema. Como que seria para ele quando esse problema tiver acabado? O que vai trazer de bom para ele? Ou melhor, ou ainda, e depois que tiver resolvido? Porque esse problema toma tempo dele, consome energia, tem que fazer ele se sentir como ele se sentiria depois do problema resolvido. É assim que você vai trazer o sentimento para ele, porque você vai acalmar o coraçãozinho dele, você vai mostrar, sabe, aquele, calma, vai dar tudo certo, que, né, que as pessoas queridas aí que a gente tem, os amigos, os familiares, acalmam o nosso coração, é isso aí que você vai fazer com o seu cliente. Mas você não vai abraçar ele e falar que vai dar tudo certo, você vai fazer o quê? Você vai projetá-lo, fazer com que ele consiga se enxergar lá na frente com esse problema resolvido. O sentimento vai vir para o presente. Isso é tão poderoso e super, super, super fácil de fazer isso, quando você entende como fazer isso. E a melhor forma para fazer é usando uma palavra mágica. Eu não coloquei essa palavra mágica lá nos exemplos, porque eu não queria dar spoiler, mas ela cabe em todos os exemplos lá. Lá eu falei como seria, né, e tal, mas vocês conseguem imaginar qual que seria essa palavra mágica? Tem uma palavra mágica que, se você usar aqui na etapa de necessidade de solução, lembrar de usar, tenho certeza que você vai estar conseguindo fazer essa projeção do estado dele futuro depois que o problema estiver resolvido. Fazem ideia de que palavra mágica seria essa? Quem quer arriscar aí no chat? Eu espero uns minutinhos para a pessoa responder. Deixa eu ver. Enquanto isso, o Bira comentou aqui. Deixa eu vir aqui enquanto vocês respondem. Gente, perdi meu cursor. Deixa eu ver se eu acho ele. Agora achei. O Bira comentou que está claro, o Gladstone está gostando também. O Percival fez uma pergunta que, enquanto vocês comentam aqui qual que é a palavra-chave, vou aproveitar para responder. Todo spin é feito pessoalmente, cara a cara? Que ótima pergunta, Percival. Não, inclusive é um método muito usado, porque a gente chama de inside sales, né? Que são os vendedores internos, que não fazem visita presencial, que trabalham ali só pelo telefone, tá? Então, não, você pode fazer essas perguntas todas numa ligação. Fica um pouco mais difícil de fazer por e-mail, digamos, né? Porque pergunta e resposta
costuma ser um tipo de comunicação mais síncrona, né? A gente tem dois tipos de comunicação, síncrona e assíncrona. A síncrona tá ali sincronizada. Eu estou falando com você está me ouvindo, eu parei, você me responde, está totalmente sincronizada. E eu tenho a comunicação assíncrona, que são essas comunicações por e-mail, por mensagem. Eu te mando uma mensagem e você vai responder na hora que for conveniente para você. É difícil aplicar o SPIN em tipos de comunicação assíncrona, mas qualquer tipo de comunicação síncrona, às vezes até por chat, pode funcionar super, super bem, tá bom? Ninguém quis arriscar aqui qual que é a palavra mágica, ficou com medo de errar, né? Não precisa ter medo não, gente. Joga aí que não tem erro. Todo erro traz pelo menos um aprendizado. Mas a palavra mágica é a palavra imagine. Então, como que você faz a pessoa se visualizar no estado futuro? Comece as suas frases dentro da etapa de necessidade de solução com imagine. Imagine como seria para você tal coisa. Seria bom? Resolveria para você? Então, pense na palavra imagine. Gente, é tão mágica essa palavra, a gente tem vários casos. Eu aprendi, o Vitor Hugo que estava aqui, aprendi essa palavra mágica com ele. A gente tem vários casos de clientes da Actavox, que é a consultoria de vendas da qual eu sou sócia e que o Vitor é o fundador, de vários clientes da Actavox que quando pegaram a técnica de usar o imagine no final ali do processo do SPIN, fez toda a diferença no sucesso das vendas deles. Casos reais, depoimentos reais, depois eu trago para vocês. Muito, muito legal, tá? Então lembre da palavra mágica, imagine. Beleza pura? Olha, SPIN Selling, então, de novo, 4 etapas, 4 tipos de perguntas, sempre buscando perguntas, ao invés de você declarar para o cliente, porque quando ele declara, é muito mais poderoso porque quando a gente fala, porque a gente tem um viés cognitivo do compromisso e coerência, a gente tende a ter um comportamento coerente com as posições que a gente assumiu no passado. Legal? Me contem aqui se você... O Sidor tá falando que ele é o cara do espelho. Comente aqui se você gostou dessa aula. Enquanto isso, vou falar o que eu prometi para vocês aqui lá no início da aula. Então, quer esses slides aqui? Eles estão bem legais, assim, modéstia à parte. Tem vários exemplos bacanas aí para você. Então, como que você vai fazer para ter acesso a esse material? Você vai comentar o post dessa aula, né? Ajudar lá o nosso patrocinador Monuve a distribuir o seu conteúdo, e aí você, em troca, ganha aí o material dessa aula. Troca justa, não? Então, você vai lá no perfil da Monuve no Instagram, @Monuve Brasil, você vai cair nessa página aqui, e aí nessa página, o último post, esse laranjinha aqui, é o post da aula de hoje. Você clica nele e faz um comentário lá, comenta se você gostou da aula, se você não gostou, comente o que você quiser, tá bom? E se você preferir, ao invés de fazer esse caminho de achar Monuve lá, você pode pegar o seu celular, apontar aqui para esse código QR, ou acessar esse link, link.monuve/pro, post, /post-spin, você já cai direto lá para conseguir baixar o material dessa aula, tá bom? Então, tá lá super, super fácil para você. Além disso, tem mais, vamos lá. Desafio hackeando. Agora, cadê meu óculos Like a Boss? Ó, eu tô de amarelo até combinando com o desafio aí. Desafio hackeando. O que é isso? Fizemos aqui 15 episódios do Hackeando Marketing. Agora a gente vai... Hoje é o último dessa primeira temporada, mas teremos já a segunda temporada confirmadíssima em novembro. Ao longo do mês de outubro, vocês não vão ficar aí, ó, coçando, não. Vai ter trabalho para vocês e vai valer a pena. Nós teremos um desafio ao longo de todo o mês que você vai poder participar e ganhar prêmios. Então, como é que vai funcionar? Qual que é o desafio hackeando? A gente tem essa jornada de conhecimento, modéstia à parte, top, gente. Muito conteúdo bacana. Então, a ideia é que você possa, a cada semana, revisar uma das aulas, e a partir dessas aulas, a gente vai mandar
ou atividades ou perguntas. Não se preocupem, nada que você vai precisar perder um dia de trabalho para fazer, mas eu quero ter certeza que você vai colocar em prática aquilo que a gente trouxe para cá, tá? Então, ou atividades com base em alguma planilha que eu vou mandar para vocês, inclusive para facilitar o trabalho de vocês, ou quiz, perguntas, desafios que a gente vai fazer, cada semana referente a uma aula específica, tá bom? Então, se você está assistindo essa aula pela primeira vez, não chegou aqui hoje, não viu as outras 15 aulas, não tem problema. Acesse esse link aí, ó, link.monuve.pro/hm, de Hackeando Marketing, que você vai cair na playlist do nosso programa, e lá tem as 15 aulas para vocês, tá bom? Então, super, super fácil. E aí, toda semana a gente vai falar qual vai ser a aula foco da semana, e a gente vai mandar lá no grupo do Telegram o desafio. E aí, a partir das entregas dos desafios, teremos os rankings que vão ser divulgados semanalmente, para você saber, então, em que posição do ranking que você está. Cada atividade vai valer pontos, e aí você vai somando pontos e vai participando desse ranking, que é um ranking do bem, né? É aquele negócio que mesmo quem perde, ganha. Porque no final do dia, você participando, você vai estar adquirindo conhecimento e colocando em prática, porque as atividades vão ser todas para estimulá-los a colocar em prática no negócio de vocês, para que vocês possam, de fato, levantar esse bumbum da cadeira, pegar essa caneta, abrir esse computador e trabalhar, tá bom? Então, retomando aqui, as aulas tem lá na playlist do nosso programa, que está aqui no canal do CT, e os desafios semanais vocês vão receber lá no grupo. Então, se você ainda não faz parte do grupo, agora, vou dar uns minutinhos aqui. Pega o celular, aponta aqui para o código, ou guarda esse print aqui, esse link, tira um print, tira uma foto dessa tela para ficar fácil já para agora. Acesse esse link, link.monuve.pro/tele-hm, que você vai cair lá no grupo. Eu não tenho um Telegram no meu celular não tem memória, não dá para instalar mais nenhum aplicativo. Não tem problema, gente. O Telegram é lindo, porque ele funciona só no computador. Você pode acessar esse link no computador e acessar só pelo computador, não precisa instalar nada no seu celular, se você não quiser, não, tá bom? Então, desafio hackeando é isso aí. Agora vamos à parte mais legal, que são os prêmios, pô. Vou fazer isso, ganhar pelo meu negócio, mas eu quero ganhar uma coisinha também, né? Então, o que é que vocês vão ganhar aqui, quem for o grande ganhador? Então, a gente vai ter prêmios para o primeiro colocado. O que vai ganhar? Bem, nossos patrocinadores aqui vão aí trabalhar bastante, vão ajudar bastante para a gente dar prêmios legais para vocês. Então, quem ficar em primeiro lugar vai ganhar uma camiseta bem marota da Monuve, vai ganhar aquele copinho com tampa e canudo da Monuve, vai ganhar 1 ano de plataforma Monuve Pro. Então, quem já é parceiro Monuve sabe, o Sidor, que é parceiro, sabe, que você pode ter uma conta Pro, que destaca seu logo, que tem mais aulas de marketing, tem materiais de marketing prontos para você, enfim. Você trabalha com segurança eletrônica, está nesse mercado, você não pode perder essa oportunidade, tá bom? Então, você vai ganhar 1 ano de plataforma Pro gratuito. Você vai ganhar R$ 2.500 em crédito de armazenamento em nuvem da Monuve. Então, mesmo você que não é profissional do mercado de segurança, você pode aproveitar, você pode ganhar esse prêmio. Você vai ter R$ 2.500 de armazenamento em nuvem para você usar. Dá para colocar câmera para caramba aí e dar uma economia super legal, tá? Você vai ganhar, se for o primeiro colocado, uma mentoria de vendas da Actavox. Olha que legal. Alguém aí não é só dando uma aula com exemplos para todos, alguém entendendo a sua realidade, te dando dicas para te ajudar com o seu negócio, seja você um negócio grande, seja você um negócio pequeno, não tem problema. Todo mundo pode aproveitar esse bate-papo, essa mentoria, tá bom? E é claro, o óculos mais desejado do Brasil, o óculos Leica Boss, né? Para que você possa ficar estiloso e mostrar para o mundo que você detona, que você hackeou a porra toda. Legal? Então, primeiro lugar. Segundo colocado, vai ganhar a camiseta copo e 1 ano de plataforma junto com óculos também. O terceiro colocado, camiseta copo e óculos. Do quarto ao sexto colocado, vai ganhar o copo e o óculos. Então, até o sexto lugar, tem prêmios para vocês. Vale muito a pena
participar, qual que é a primeira tarefa mais importante? É você entrar para o grupo. Esse link aqui da playlist eu vou até jogar lá no grupo também para facilitar para vocês. A Rebeca vai colocar lá para vocês, tá bom? Então, não deixe de entrar no grupo, que esse próximo mês, hoje é nosso último episódio, a gente volta em novembro, mas a partir da semana que vem já começam os desafios e vai ser coisa que vai ajudar super, vai ser muito legal. Show? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários de vocês, o que tá falando. O Percival comentou que adorou, super didático, fico muito feliz, Percival, tá falando da Laurinha, né? Então, como todos sabem, eu estou aqui no reta final da minha gestação, então, daqui a pouco a Laurinha vai estar aí, vou colocar lá no grupo fotinhos da Laurinha para vocês conhecerem. O Kleber tá comentando, super KR, o Kleber, o locutor, puta, sou fã desse cara, né? Tecnologia de radar, Ogen, ele é um cara da tecnologia, do marketing, do narrador, locutor, é sensacional. Então, ranking do bem, concordo. O Gladstone comentou que também curtiu a aula. Fico feliz demais aqui com o feedback de vocês, pessoal. Então, não deixem de participar do grupo do Telegram, que lá você vai poder fazer parte dessa comunidade e ainda desse desafio que vai ser muito, muito, muito legal. Beleza pura? Então, fico por aqui me despedindo de vocês no último episódio dessa primeira temporada. Tá chegando daqui a pouquinho a segunda. A gente se vê lá no grupo. Vambora, partiu quebrar, hackear a bagaça toda. Vejo vocês lá no grupo. Beijo, boa noite. Tchau. 32 seconds into the flight. The 3 liquid fuel main engines soon will throttle back to 72% of rated performance down in the bucket, reducing the stress on the shuttle as it goes transonic.